Nesse vídeo aqui nós vamos falar de deslocadores, ok? A primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que eu estou falando de deslocadores, não de registrador de deslocamento. Registrador de deslocamento a gente vai falar quando a gente vai falando de registradores, uma aula sobre registradores. Então, aqui nós vamos falar de deslocadores. O que vem a ser um deslocador? Como vocês podem ver aqui na figura, um deslocador ele pode ser construído a partir de um multiplexador. Tá? Então aqui eu tenho um multiplexador 2:1, né? Eu tenho uma entrada S de seleção. Então quando S vale 0, eu estou copiando a entrada A para a saída, e quando S vale 1, eu estou copiando a entrada B para a saída. Então, quando S vale 0, vem A para a saída, quando S vale 1, vem B para a saída. Certo? Veja, que eu estou usando a mesma entrada aqui, eu estou pegando a mesma entrada aqui, que eu estou chamando de I, e ligando essa entrada nas entradas A e B do multiplexador. Então, quando S vale 0, a minha saída, que eu estou chamando de O3, O2, O1, O0, vai ser igual a I2, I1 e 0, e no bit menos significativo da entrada A, que eu posso falar que é A0, né? Vamos chamar aqui de A0, aqui de A1, aqui de A2, aqui de A3, né? Aqui de B0, aqui de B1, aqui de B2 e aqui de B3. Então, no bit A0 eu vou colocar o valor 0. Né? No bit A1 eu vou colocar I0, no bit A2 eu vou colocar I1 e no bit A3 eu vou colocar I2. Então o que eu fiz? Eu fiz um deslocamento da minha entrada I, né? Isso aqui é a minha entrada I. Tá? Eu fiz um deslocamento dessa entrada para a esquerda. Né? E quando eu coloco S valendo 1, a minha saída O3, O2, O1, O0 vai ser 0, e 3, e 2 e 1. Então eu estou fazendo o deslocamento da minha entrada, que eu estou chamando de I, para a direita. Você deve estar pensando, por que eu faço esse tipo de operação? Bom, é porque deslocar à esquerda é multiplicar, é a mesma coisa que multiplicar um número binário por 2. Daqui a pouco eu vou te dar exemplos. Mas a razão é exatamente essa. Deslocar à esquerda é a mesma coisa que multiplicar por 2. E deslocar à direita é a mesma coisa que dividir por 2. Aqui eu estou falando de divisão inteira, tá? Sem restos. Ok? Então, deslocar à direita é a mesma coisa que dividir por 2. Aí você fala assim, se eu quisesse não deslocar, por exemplo, eu quisesse fazer com que, por exemplo, S valendo 0, eu não desloco. S valendo 1, eu desloco à direita. Ou à esquerda. Né? Lógico, você pode ligar a entrada de modo a que isso aconteça. E aqui eu estou colocando uma entrada de 4 bits, mas a sua entrada poderia ser de 8 bits, poderia ser de 16 bits. Eu estou dando um exemplo aqui com 8 bits, mas poderia ser com 4 bits, desculpa. Mas poderia ser com 8 bits, com 16 bits, com 32 bits, certo? E eu poderia ter multiplexadores também com duas seleções, né? Com duas seleções S, S0 e S1. Então, por exemplo, com S0 valendo S1, S0 valendo 0, 0, por exemplo, eu desloco à esquerda. Né? Com S1, S0 valendo 0, 1, eu não desloco. Né? Não desloco aqui. Com S1, S0 valendo 1, 0, eu também não desloco. Certo? E com S1, S0 valendo 1, 1, eu desloco à direita. Tá? À direita aqui. Ok? Então, como que ficaria esse circuito? Né? Se eu quisesse fazer isso. Eu vou fazer o esquema desse circuito aqui para vocês verem. E também vou falar um pouquinho sobre como fazer isso aqui
caso você tenha dois decodificadores em cascata, que é uma ideia que me ocorreu quando eu estava gravando esse vídeo, quando eu estava preparando essa aula, tá? Vou fazer isso para vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui um decodificador, né, que tenha esse comportamento aqui, né, que eu falei agora há pouco, né. Perceba como que essas entradas aqui elas estão ligadas nas entradas do multiplexador, né. Veja que no meio aqui, ou seja, né, quando S1, S0 for 0,1 ou quando S1, S0 for 1,0, eu não desloco. Então as entradas B e C, elas vão ter os mesmos bits da entrada I, né? Então, I3 vai ser B3, I2 vai ser B2, B1 vai ser igual a I1, B0 vai ser igual a I0, C3 vai ser igual a I3, C2 vai ser igual a I2, C1 vai ser igual a I1 e C0 vai ser igual a I0 porque eu não desloco. Aí você pergunta assim, qual que é a utilidade de eu não deslocar? É porque você pode colocar, por exemplo, um decodificador um deslocador em série com a ULA. Então, por exemplo, você tem a sua ULA aqui e você tem uma saída da ULA. Essa saída da ULA você pode querer ou não deslocar. Então você vai ligar essa saída da ULA aqui num decodificador aqui, que vai funcionar como, que é esse decodificador aqui, que vai funcionar como deslocador, né? E a partir desses bits de seleção aqui você escolhe se você vai deslocar ou não a saída da ULA, por exemplo. Se você não quer fazer nada com a saída da ULA, você simplesmente deixa ela passar de forma inalterada para cá. Certo? Essa é uma das utilidades do deslocador. Você coloca ele em série com a ULA e você pode fazer uma operação adicional. Além da operação da ULA, você pode fazer uma operação adicional aí. Tá certo? Então, a utilidade é essa, tá? E se você não quiser fazer uma operação adicional, você passa a saída da ULA de forma inalterada pelo seu deslocador. E é assim que funciona. Agora, veja aqui como é que eu estou fazendo no caso em que eu desloco, né? Então, se S0 e S1, S0 for 0, 0, eu desloco para a esquerda. Então, eu desloquei a minha entrada para a esquerda, no lugar de I0 eu vou entrar 0, né? Então, aqui eu vou aterrar a minha entrada a 0, vou fazer com que entre 0 aqui, né? Para diferenciar o 0 do O, eu coloco um risquinho no 0, né? Então, o 0 aqui tem que ficar com um risquinho para diferenciar do O. Então, veja que a entrada I0 vai ser, a 1 vai ser igual a I0, a 2 vai ser igual a I1 e a 3 vai ser igual a I2. E aqui, quando S1, S0 for 1, a entrada D, eu vou selecionar a entrada D. Então eu tenho que compor a entrada D em função da entrada I, né? Então D3 vai ser 0, né? D3 vai ser 0, então eu vou aterrar D3 vai ser igual a 0. D2 vai ser I3, D1 vai ser I2 e D0 vai ser I1, ou seja, desloquei a minha entrada aqui para a direita, né? Aqui eu desloco para a direita, aqui eu desloco para a esquerda. E a utilidade desse circuito é como eu falei para vocês. Colocá-lo na saída da ULA para que eu possa fazer uma operação adicional. Além da operação da ULA, eu posso fazer o deslocamento ou não fazer o deslocamento. Se eu colocar S1, S0 valendo 0,1 ou 1,0, eu não faço deslocamento. Se eu colocar 0,0 ou 0,1, eu faço deslocamento ou para a esquerda ou para a direita. Então essa é uma das utilidades. Eu também posso colocar dois deslocadores em série. Se eu não tenho um chip deslocador, um chip multiplexador, né? Isso aqui é um MUX. Se eu não tenho um multiplexador 4 para 1, né? Porque aqui eu tenho 4 entradas e uma saída, eu só tenho multiplexadores 2 para 1, eu também posso fazer esse esquema de deslocar e não deslocar. Como, professor? Eu vou explicar para vocês. Eu vou fazer um diagrama aqui que eu explico como isso pode ser feito. Então, pessoal, olha que interessante o esquema que eu bolei aqui.
Eu estou usando aqui dois decodificadores, estou usando aqui dois multiplexadores de 2 para 1. Né? Isso aqui é um decodificador, é um multiplexador, desculpa, é um multiplexador, é um MUX. 2 para 1. Isso aqui também é um MUX, multiplexador, 2 para 1. E eu fiz o seguinte esquema, ó. Se S0 é 0, eu não desloco a entrada. Então veja que A0 vai ser I0, A1 vai ser I1, A2 vai ser I2 e A3 vai ser I3. Então eu vou jogar a entrada A para a saída, que nesse caso aqui eu estou chamando de K0 até K3. E esses Ks eles vão ser iguais a K0 vai ser I0, K1 vai ser I1, K2 vai ser I2 e K3 vai ser I3. Então eu pego a entrada A e jogo para cá. Então eu não desloco minha entrada. Por outro lado, se eu coloco S0 valendo 1, eu desloco para a direita. Então no lugar do B3 entra 0. No lugar do B2 vai entrar I3. No lugar do B1 vai entrar I2. No lugar do B0 vai entrar I1. Então veja como eu estou ligando aqui, ó. Olha só. E o B3 eu ligo no 0. Então o que eu fiz aqui? Eu desloquei para a direita. Entrou um 0 à esquerda. Por quê? Eu desloquei para a direita. Esse esquema pode ser feito com mais bits também, né? Eu estou fazendo aqui com 4 bits para não ter que ficar desenhando muita coisa. Mas esse esquema vai funcionar se a sua entrada tiver 8 bits, por exemplo, e se o valor do M do seu multiplexador for 8. Né? Então, multiplexador 2 para 1 de 8 bits. Certo? Você vai conseguir fazer esse tipo de esquema aqui. Eu não sei se vocês vão encontrar esse esquema em livro, porque eu bolei ele agora para aula, tá? Mas eu não sei, mas funciona. A ideia funciona. Aí vamos supor que eu não desloquei na primeira etapa, né? Eu fiz S0 valendo 0 para não deslocar, e eu quero deslocar para a esquerda. Então eu vou fazer S1 valendo 1 aqui. Então eu desloco para a esquerda. Né? É lógico que se o resultado total... você tem que pensar no resultado total, né? Por exemplo, se você coloca 0 e 0, você não desloca nada, né? Porque o I1 ele vai passar aqui, vai vir para cá, vai vir para cá, vai vir para cá. Ele passa sem sofrer nenhum tipo de deslocamento. Se S0 vale 1, eu desloco para a direita. E aí, se eu quiser que o resultado final seja os meus bits deslocados para a direita, eu escolho S1 valendo 1 para não deslocar. Né? Porque eu já desloquei para a direita, então esse aqui ele não vai fazer operação nenhuma, ele simplesmente vai copiar a entrada para a saída aqui. Ou seja, ele vai copiar a entrada K, que está entrando em A aqui, para a saída. Certo? Agora, se eu não desloquei na primeira etapa, ou seja, se eu simplesmente copiei a entrada para a saída, e eu quero deslocar para a esquerda, o que eu faço? S1 valendo 1 na segunda etapa, e aí S1 valendo 1 na segunda etapa eu desloco para a esquerda. O que seria deslocar para a esquerda? Seria fazer B3, né? B3, B2, B1, B0 valendo K2, K1, K0. Né? K2, K1, K0. E no último estágio aqui em B0 eu ligo a terra. Eu coloco 0 aqui, certo? Eu coloco 0 aqui na entrada B0. Né? Então o que eu fiz? Eu desloquei para a esquerda. Né? Eu fiz S1 valer 1, né? E S0 valer 0. Né? Então eu desloquei para a esquerda. Se eu fizesse 0 valer 1 e S1 valer 1, eu desloco a primeira entrada para a direita e depois desloco para a esquerda. Né? Então, eu obteria aí um resultado muito útil, tá? Porque eu primeiro faria isso aqui, né? Aí depois eu deslocaria aqui para a direita, ficaria 3 e 2 e 1 e 0, né? Então isso aqui ficaria, né? Vou pensar aqui. Vamos ver o caso aqui, S0 valendo 1 e S1 valendo 1. O que acontece quando S0 vale 1 e S1 vale 1? Bom, S0 valendo 1 eu tenho esse resultado aqui, né? Se eu fizer, isso aqui está entrando no, isso aqui é a saída, essa saída aqui seria meu K, né? Então seria K3 aqui, K2, K1, K0, né? K3 vale, certo? Então eu teria essa entrada aqui eu teria essa entrada aqui no meu MUX,
Essa saída aqui seria a saída do meu MUX, tá? Ou seja, né? Então, se eu coloco S0 valendo 1, né? Meu K3 vale 0, meu K2 vale I3, meu K1 vale I2, meu K0 vale 1. Né? E aí, se eu coloco S1 valendo 1, se eu coloco S1 valendo 1, o meu B3, B2, B1, B0 vai ser K2, K1, K0. Né? Então, vai ser K2 vale 3, né? K2 vale I2, K0 vale I1 e aqui vale 0. Eu fiz um deslocamento aí para a esquerda, né? Então vamos supor que eu não desloque no primeiro estágio. Se eu não deslocar no primeiro estágio, o meu K3 ele vai ser I3, o meu K2 vai ser I2, o meu K1 vai ser I1 e o meu K0 vai ser I0. E aí o resultado do deslocamento aqui, se eu deslocar para a esquerda no segundo estágio, vai ser K2, né, que é I2, K1, que é I1, e K0, que é I0. E aqui 0. Então veja que eu desloquei para a esquerda a minha entrada. A minha entrada deslocada para a esquerda, eu teria que mandar esses bits para a esquerda, então ficaria I2, I1, I0 e 0 aqui. Né? Então se eu não deslocar para a direita e deslocar para a esquerda, o meu resultado final vai ser esse daqui. Certo? Agora vamos supor que eu desloco a direita e desloco a esquerda. Bom, aí você faz uma confusão danada. Por quê? Né? Veja que isso não é a mesma coisa que deslocar para a esquerda, né? Porque se você desloca para a esquerda, aqui é 0, aqui é I3, aqui é I2 e aqui é I1. Agora, se você desloca para... aqui você deslocou para a esquerda, né? Esse aqui é o resultado de você deslocar para a esquerda, e aqui é o resultado de você deslocar à direita, né? Você deslocar à esquerda, entra um 0 à direita. Você deslocar à direita, entra um 0 à esquerda. Agora vamos supor que você desloca à direita e desloca para a esquerda. Né? Então se você deslocar para a esquerda, aqui vai ser I3, I2, I1 e 0. Né? Então, não é um resultado... Esse aqui é um resultado inválido, certo? Então, não é interessante você deslocar, você fazer S0 e S1 valerem 1 simultaneamente, porque aí você desloca a direita e desloca a esquerda. Né? Bom, então, com esse exemplo aqui a gente termina esse vídeo aí sobre deslocadores, certo? E vamos falar então no próximo vídeo aí sobre comparadores, ok?